Faço uma pergunta aqui ao nosso ouvinte. Você acha que um empresário, um dono de loja, um estabelecimento, tem o seu direito individual de negar serviço a algum tipo de minoria? Ou não minoria? Não atendo mulheres. Me recuso a atender homossexuais. Protestantes aqui não entram. Meninas não entram. Lembrando do Clube do Bolinha. O Supremo norte-americano vai decidir a respeito desse assunto que pode limitar os direitos de várias minorias. Conta pra gente, Barão. Bom dia. Fala, Megali, bom dia para você, para Carla, para Sheila, todo mundo no Brasil. Laurie Smith, ela é cristã evangélica, dona de uma empresa de design que cria páginas na internet. Ela foi aos tribunais porque não quer confeccionar sites para casamentos entre pessoas do mesmo sexo. Tudo começou em 2016, quando ela passou a rejeitar esse tipo de cliente. Só que a empresa dela desrespeitou a lei antidiscriminação do Colorado. E aí, para não ser punida, ela começou uma batalha desde 2016 na Justiça, que agora chegou até a Suprema Corte americana. Então, os juízes da Suprema Corte do país vão decidir se ela tem direito de se recusar a vender o seu produto, né, para casais gays. A Suprema Corte hoje, Megali, tem maioria conservadora. Então, há uma tendência de que, sim, a empresária tenha o direito de se recusar simplesmente a oferecer os seus serviços. Só que aí entra essa história que você falou. Muitos juristas por aqui, analisando essa situação, afirmam que a vitória da designer gráfica, da designer de web, né, nesse julgamento, pode abrir caminho para que qualquer outra pessoa passe a discriminar um grupo específico, né? Pode variar para relação envolvendo orientação sexual, pode variar para a questão religiosa, pode variar mesmo para a raça. Não atendo mais, sei lá, albinos na minha loja. Então, há essa tendência de que a corte americana aprove e passe a oferecer essa liberdade para cada um dos americanos atender quem bem entender aqui nos Estados Unidos. Agora, Megali, a consequência disso na prática pode ser muito complicada, dependendo do interesse de cada um, do comerciante, do dono da empresa, da indústria, algo que pode virar uma página bem complicada aqui da história americana. É triste, né? Que a gente precise discutir isso numa instância judicial máxima, que não seja uma iniciativa própria, né, dos seres humanos, de entender que somos todos humanos. É óbvio que você pode tocar para fora de uma loja que é sua quem tem um comportamento que não é condizente com aquele esperado socialmente. Quem fala alto, quem entra sem camisa num restaurante, quem fala palavrão em voz alta, quem maltrata o garçom. Né? Desrespeita aos Tudo outros, isso é né? razoável. Que isso, por atos que desrespeitam as nossas normas de conduta e as demais pessoas. Agora, você recusar serviço a alguém pelo que aquela pessoa é, né? Um negro não pode deixar de ser negro, um judeu é um judeu, um homossexual é um homossexual. Você vai discriminar a pessoa pelo que ela é, pela maneira como ela nasceu, criando uma. Onde isso levaria? Comércios exclusivos para homossexuais, bairros em que somente os negros têm acesso a determinados serviços e outros em que os serviços são exclusivos para brancos, um apartheid social nas cidades. É muito triste mesmo que a gente tenha de arbitrar a respeito desse assunto. Ô Bom, Megali, vamos ver Barão, então se a... assim, é um Diga. raciocínio tão maluco porque, em geral, são pessoas que seguem uma mesma linha ideológica que é a seguinte, conservadora, né, de certa forma, tentam tirar de todas as formas a possibilidade de se existir comunismo, né, um modelo econômico e político que seja de mais igualdade. E, ao mesmo tempo, se você pega esse caso, é uma pessoa que se diz capitalista, mas que abre mão de negócio e de dinheiro por causa de ideologia. É até difícil, né, concluir esse raciocínio, porque normalmente o que eles dizem são os comunistas que fazem isso, né, não? Abrir mão de dinheiro e de negócio por causa da ideologia. Nesse caso específico seria por causa de religião, né? A religião dessa empresária. Mas é um assunto polêmico. Lembrando que a Suprema Corte americana teve 3
juízes indicados pelo ex-presidente Donald Trump, ganhou essa maioria conservadora agora, e recentemente acabou determinando que cada estado tem a liberdade de, cada governador tem determinada a possibilidade da mulher fazer aborto ou não. Então é uma questão muito polêmica que está em discussão agora na Suprema Corte, no momento em que é possível até que eles determinem que cada estado decida se a pessoa pode se casar ou não com uma outra pessoa do mesmo sexo. E por isso que o Congresso americano está correndo para aprovar, aí seria já aprovado, já foi aprovado no Senado, vai ser aprovado na Câmara e o Biden vai sancionar. É o casamento de pessoas do mesmo sexo. Enfim, é uma polêmica muito grande no momento que a gente tem a Suprema Corte bastante ligada a essas questões de religiosidade, questões específicas mais ligadas justamente à pauta conservadora. Cara, tem muita carne nesse osso, né? Tem muito suco aí nesse assunto. Tem. Um barbeiro, por exemplo, poderia se recusar a oferecer serviço para mulheres? Eu não atendo mulheres, a minha especialidade é cortar cabelo de homens, e o contrário seria... Tudo isso entra nessa discussão, nesse guarda-chuva, por isso que o Barão vai trazer mais detalhes desse assunto e de outros daqui a pouquinho, às 11 horas da manhã, no Band News Station. Bom trabalho, Barão.